Oi, meus amores! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Freud, mais conhecido como pai da psicanálise, baseado nesse livro aqui, que eu li dele, da coleção Saberes. Sigmund Freud, ele nasceu em 6 de maio de 1856, na Áustria, e ele se mudou para Viena com 4 anos e ficou lá por quase 80 anos. Aos 9 anos, ele foi considerado o primeiro da classe, e aos 12 anos ele já sabia falar 6 idiomas. Quando ele se formou na universidade, ele começou a trabalhar numa clínica infantil por um bom tempo, só que ele começou a se identificar cada vez mais com a psicologia. Então, ele começou a entrar nesse ramo e passou a usar a hipnose, né, para atender os pacientes dele. Mas ele percebeu que a hipnose, ela surtia efeito só temporariamente, e depois as coisas voltavam a acontecer de novo. Então, ele substituiu a hipnose pelo método da livre associação. Nesse método, o paciente era encorajado a falar tudo o que vinha na mente dele, inclusive relatar os seus sonhos, como um objetivo de trazer o inconsciente para o consciente. Em 1896, ele passou a utilizar o termo da psicanálise e as teorias dele são fundamentadas na interpretação dos sonhos e nos desejos sexuais. Por ele ser judeu, ele foi bastante perseguido pela polícia secreta da Alemanha. Inclusive, ele teve que se mudar para Londres depois que ele e a filha dele, Ana, foram investigados pela polícia. E em 23 de setembro de 1939, ele faleceu por conta de um câncer na boca, pelo fato dele fumar constantemente. Freud acreditava que grande parte das doenças, como a cegueira, a paralisia, que eram retratadas como histeria na época, eram causados por conta do fato das pessoas reprimirem os seus desejos sexuais. E a histeria, na época, ela era bastante focada na mulher, só que tanto ele quanto outros psicólogos na época acreditavam que podia acontecer com qualquer pessoa. Ele também fala sobre o fenômeno da transferência, porque quando esse fenômeno ele é positivo, o paciente ele cria um vínculo, uma intimidade com o terapeuta. Mas quando essa transferência ela passa a ser negativa, o paciente pode desenvolver uma relação hostil, até de raiva, né, com o terapeuta, dificultando um pouquinho ali o processo, sabe? Porque ele pode ter uma resistência em conversar e essas coisas, isso pode dificultar bastante na hora da sessão. Freud também chegou a recomendar o uso da cocaína como um tratamento para os pacientes dele, mas ele suspendeu isso depois que um dos seus pacientes, que tinha dependência química, começou a usar e passou a substituir o vício que ele tinha antes pelo vício da cocaína, né? Então, ele percebeu que isso não ia funcionar, principalmente com pessoas que já tinham dependência química antes. Ele também fala bastante sobre a relação do ID, do ego e do superego, que é uma coisa que eu acho bastante interessante. O ID, ele é as vontades das pessoas, sabe? Os desejos, tudo, as vontades acima de tudo. O ego, ele é a parte racional que equilibra os desejos do ID com a realidade que a gente convive. E o superego é a noção do certo e do errado, de acordo com as regras que são impostas na nossa sociedade. Ele fala também sobre o complexo de Édipo e o complexo de Electra, que são quando os filhos, né, passam a criar uma afeição pela mãe, e enxergam o pai como um rival, sabe? Querendo ocupar o lugar dele. O complexo de Electra, ele é basicamente a mesma coisa, só que ocorre com as meninas, né? Quando elas criam essa afeição pelo pai. Como eu disse para vocês antes, o Freud ele tinha muito isso de correlacionar as coisas com o fato das pessoas reprimirem seus próprios desejos sexuais. Então, no livro, ele retrata todas as fases da sexualidade e ele correlaciona isso com bem antes, sabe? Bem na infância mesmo, desde o nascimento até a puberdade. A primeira fase é a fase oral, que é quando a criança desenvolve já com 1 ano de idade, e ela retrata o prazer através da boca. Tem também a fase anal, que é entre os 3 anos de idade, e ela se dá pelo prazer de reter as fezes. Tem a fase fálica, que ocorre dos 3 aos 6 anos, que é quando a criança ela desenvolve um interesse em manipular os órgãos sexuais, sabe? No ato de reter a micção ou coisas do tipo. Tem a fase da latência, que ocorre dos 6 aos 10 anos, que é quando as crianças elas começam a restringir os seus desejos sexuais. Elas passam a voltar isso para ser um desenvolvimento intelectual ou social, sabe? Então, elas passam a restringir esses desejos. Depois, né, aos 11 anos, é que começa a ocorrer a puberdade,
e finalmente os desejos sexuais são expostos, digamos assim. As partes mais importantes do livro foram basicamente essas, mas também teve uma coisa que eu achei muito interessante, que foi quando ele falou do famoso divã dele, né? Porque ele percebia que quando os pacientes estavam deitados de barriga para cima no divã, ficava mais fácil deles comunicarem, deles conversarem sobre seus problemas, porque eles não tinham essa pressão de estar olhando face a face na cara do terapeuta, sabe? Então, eles não precisavam estar buscando uma validação ou uma expressão por parte do terapeuta, sabe? Eles se sentiam mais à vontade. Mas também tinha o caso de que, como ele tinha um câncer na boca, né, ele teve que fazer uma cirurgia no maxilar, ele colocou uma prótese e tal, e a filha dele constantemente tirava essa prótese para limpar. Então, ele usava isso, assim, o divã, como também uma desculpa para os pacientes não precisarem, sabe, ficar olhando para a feição dele, né, gente? Porque também tinha um certo odor e uma expressão de dor que ele fazia também muitas vezes, porque basicamente o maxilar dele estava lá exposto, né? Então, não era muito confortável. Mas basicamente foi isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Comprei o microfone, né, finalmente. E vou conseguir fazer vídeos com mais qualidade assim para vocês. Pelo menos eu vou tentar, né? Beijão.